Eu sou o professor Wagner Fernandes e nessa videoaula vamos abordar o tema Projeto Conceitual de Banco de Dados. O material didático utilizado nessa videoaula está disponível no grupo do Facebook Redes Sociais em Educação. Procure pela publicação do dia 25 de julho, Projeto Conceitual de Banco de Dados. Clique e você terá acesso à apresentação com todo o material didático. Para a construção dos projetos conceituais de banco de dados, nós utilizaremos um aplicativo chamado BR Modelo. Ele é gratuito e você pode baixá-lo nesta página que estou indicando. Faça o download do aplicativo e não é necessário instalá-lo. Para executá-lo, basta executar clique duplo sobre o arquivo exe que você salvou no seu computador ou mesmo no seu pendrive. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Já estamos aqui com o material didático que foi disponibilizado lá no grupo do Facebook. Quando uma empresa vai ser informatizada, ou seja, um sistema de informações vai ser desenvolvido para aquela organização, a primeira etapa é o levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos é uma ação em que uma equipe analisa quais são os dados e quais são os processos executados por aquela empresa. Essas informações coletadas devem ser repassadas para as equipes de desenvolvimento, tanto a equipe responsável pelo banco de dados como a equipe responsável pela programação. Já há algum tempo, identificou-se que relatórios gráficos são muito mais fáceis de serem produzidos e compreendidos do que longos e extensos relatórios textuais. Portanto, o projeto conceitual será desenvolvido com a construção de gráficos que representam todos os dados que foram coletados no processo inicial. Esse relatório em forma de gráfico será chamado de Modelo Entidade Relacionamento, ou simplesmente MER. Na construção do MER serão utilizados os símbolos aqui apresentados. O retângulo para a entidade, uma bolinha preenchida para atributo identificador, uma bolinha vazia para atributo atômico, uma bolinha vazia com o asterisco para atributo composto, uma bolinha vazia com a inserção 1,n para atributo multivalorado, o losango para relacionamento e o triângulo para especialização e generalização. Nós vamos seguir passo a passo a construção do projeto conceitual de banco de dados, ou simplesmente MER. Vamos utilizar esse exemplo para construir o nosso projeto conceitual de banco de dados. Essa situação representa a necessidade de cadastrarmos pessoas, identificando também os seus estados civis e os sexos. O banco de dados armazena os dados em tabelas e serão necessários, nesse caso, 3 tabelas. Uma tabela para cadastrar as pessoas, uma tabela para cadastrar os estados civis e uma tabela para cadastrar os sexos. Na tabela Pessoas, nós teremos os campos ID, nome, ID Estado Civil e ID Sexo. Na tabela Estado Civil, nós teremos os campos ID e nome. Na tabela Sexo, nós teremos os campos ID, sigla e nome. Observe que as colunas em uma tabela são chamadas de campos. Portanto, a tabela Pessoa, ela tem 4 campos. A tabela Estado Civil tem 2 campos. E a tabela Sexo tem 3 campos.
Cada tabela tem no seu primeiro campo um campo especial chamado ID. É a chave primária. O ID é como se fosse o código da pessoa, o código do estado civil, o código do sexo. Normalmente ele é composto, ele é preenchido por um número sequencial. O João recebe o ID 1, a Ana recebe o ID 2 e assim por diante. Solteiro recebe o ID 1, casado o ID 2. F, feminino, é o ID 1 da tabela sexo. M, masculino, recebe o ID 2 da tabela sexo. E as tabelas se interligarão por meio dos IDs. Por exemplo, o João, representado pelo ID 1, ele é do estado civil 1. Na tabela estado civil, 1 é solteiro. O João é do ID sexo 2. Na tabela sexo, o ID 2 é para M masculino. Dessa forma, nós armazenamos os dados em várias tabelas e elas estão relacionadas umas às outras por meio desses códigos. Para a construção do projeto conceitual, não nos importam quais são as pessoas, quais são os estados civis ou quais são os sexos. Nesse momento, para que nós possamos projetar o banco de dados, nós precisamos saber que existe uma tabela chamada pessoa e ela é formada pelos campos ID, nome, ID estado civil e ID sexo. Existe uma tabela chamada estado civil formada pelos campos ID e nome e uma tabela chamada sexo formada pelos campos ID, sigla e nome. Como nós vamos representar cada uma das tabelas no projeto conceitual? A ideia é a seguinte: nesse primeiro momento nós utilizaremos entidades, atributos identificadores e atributos atômicos. O ponto de partida é o seguinte: o que nas etapas anteriores identificamos, definimos como tabela, passam a ser agora representados como entidades. Portanto, nós temos 3 tabelas, nós temos 3 entidades. A tabela Estado Civil gera a entidade Estado Civil, a tabela Pessoa gera a entidade Pessoa e a tabela Sexo gera a entidade Sexo. Definidas as entidades, nós precisamos agora dizer ou representar quais são os campos de cada uma das tabelas. No entanto, no projeto conceitual, o termo correto é atributo. Aquilo que nós chamamos de campo, as colunas, lá na tabela, aqui passará a se chamar atributo. Todas as tabelas representadas anteriormente têm a primeira coluna ID. Essa primeira coluna ID é como se fosse o código da pessoa, o código do estado civil, o código do sexo. Essa primeira coluna, ID, é chamada de chave primária. Representar isso no projeto conceitual significa incluir essas bolinhas preenchidas, os atributos identificadores. Portanto, a entidade Estado Civil, ela terá o atributo identificador ID. A entidade Pessoa terá o seu atributo identificador ID e a entidade Sexo terá o seu atributo identificador ID. Os outros campos da tabela também serão representados. A tabela Estado Civil, além do ID, possuía também o campo nome. Portanto, no projeto conceitual, a entidade Estado Civil, que já recebeu o atributo identificador ID, receberá agora o atributo atômico nome. A tabela Pessoa, que já tinha recebido o atributo
identificador ID agora recebe o atributo atômico nome. E a tabela sexo, que também já tinha recebido o seu atributo identificador ID, recebe agora os atributos atômicos sigla e nome. Observe que aqueles campos utilizados para a ligação, para o relacionamento entre as tabelas, não serão representados aqui no projeto conceitual. Apenas os atributos livres, ou seja, os atributos atômicos. Na sequência, nós vamos estabelecer a relação, a ligação entre cada uma delas. Pessoa está relacionado com estado civil. Então, nós incluímos aqui o símbolo do relacionamento. E pessoa está relacionada com sexo, mais um símbolo do relacionamento. Para facilitar a interpretação do projeto conceitual, do gráfico, nós vamos colocar um termo aqui, uma palavra ou um conjunto, alguma coisa que facilite visualizar que a pessoa tem um determinado estado civil. Então, nós vamos dizer que pessoa está estado civil. Pode parecer estranho na nossa linguagem normal, mas o que nós queremos dizer aqui é o seguinte: o João está solteiro, a Ana está casada, e assim por diante. A seta simboliza o sentido da leitura. Uma pessoa está em um determinado estado civil. Poderia ser colocado no sentido inverso. Há pessoas solteiras, há pessoas casadas. Então, a representação gráfica disso seria, dessa situação, seria assim: estado civil, há pessoas. Que na verdade quer dizer solteiros, há pessoas solteiras, há pessoas casadas, há pessoas divorciadas.